Você acredita no poder do pensamento positivo? Se você acredita que o pensamento pode mudar o seu sentimento, que pode mudar o seu comportamento e, consequentemente, o seu resultado, não perca o Café Corporativo de hoje, começando agora. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa, locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, aqui no canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e hoje nós vamos falar a respeito do poder do pensamento. E nós trouxemos aqui para o Café Corporativo um autor de um livro muito interessante, que é o Sebastião Marcos Feliciano. Muito obrigado por ter vindo. E obrigado, prazer em conhecê-lo pessoalmente, Sebastião. Obrigado, prazer é meu igualmente. E prazer também em falar com todas as pessoas que acompanham o seu programa e acompanham você nas redes sociais. Muito bom, muito bom. Sebastião Marcos Feliciano, ele é formado em marketing, é graduado em docência para o ensino superior. Ele tem experiência na educação profissional e universitária, palestrante, é idealizador do projeto Inovatio Pensare e ele é autor do livro O Poder do Pensamento Inteligente, que é esse livro que nós estamos com ele aqui. Muito bom, Sebastião. Agora me diz uma coisa, Sebastião, esse era o assunto dos nossos bastidores. O poder do pensamento inteligente não é a mesma coisa do poder do pensamento positivo. Não. Embora pareça paradoxo, mas pensar de forma inteligente não é pensar somente de forma positiva. Porque você pode estar positivamente pensando, mas de uma maneira não inteligente, achando que está agindo e pensando de maneira correta e está incorreto. Por exemplo, eu posso estar pensando positivo, né, naquilo que é bom para mim, naquilo que eu quero, que eu desejo tal, mas eu estou alimentando o meu cérebro através de mecanismos que não me levam àquilo que eu quero. É mais ou menos isso? Exatamente. Você não está utilizando ferramentas que te levem a agir de acordo com o seu pensamento, com o seu modo de pensar. Então, inteligentemente, né, você tem que pensar e agir da mesma forma. Quer dizer, é como se eu programasse meu cérebro, né, para agir de uma determinada forma. Exatamente. Isso dá certo realmente na vida? Isso funciona. O ser humano, ele é 95% inconsciente, né, e apenas 5% consciente da sua forma de pensar e da sua forma de agir. E quando você alinha pensamento, sentimento, emoção e ação, tem tudo para dar certo. Mas tem muitas pessoas que elas têm aquele pensamento positivo e às vezes até inteligente, mas na hora que elas vão agir, na hora da ação, do comportamento, acontece alguma coisa, sei lá, falta energia. Como é que funciona isso aí? É o medo, né? Esse medo é inconsciente, é como um cookie de um programa de computador trabalhando internamente, né, de forma inconsciente, que te boicota, que faz com que você pense de uma forma e acabe agindo de outra forma. Porque às vezes eu penso de uma maneira inteligente, eu tenho todo o meu planejamento para fazer uma determinada ação e quando eu chego para fazer aquela ação me dá um branco na hora, né? Isso acontece muito nos estudos, em vestibulares, em testes, às vezes em provas nas empresas, nos momentos de recrutamento, a pessoa tem tudo de bom, ela tem o conhecimento, ela tem a técnica ali, mas na hora não consegue fazer, não sai. O que acontece? Ela trava, né? Na verdade, o cérebro trava, dá um branco, né? O branco que todos nós conhecemos, né? Que diz. Mas isso está no inconsciente, isso está diretamente ligado às questões emocionais do ser humano. E aí apaga, né? Você perde totalmente o direcionamento. Agora, da onde vem esse pensamento? Seja ele inteligente, desinteligente, positivo, negativo, ele vem da onde? Ele vem já de um hábito familiar, ele vem já de uma tradição entre as pessoas com quem a gente convive. Como que funciona isso? Na verdade, o ser humano, todos nós pensamos.
Só que nós não pensamos de forma igual. Não há uma uniformidade na sociedade humana na forma de pensar. A forma de pensar, ela está, como você disse, é intimamente relacionada ao ambiente na qual você é criado e na qual você convive diariamente. E isso é uma questão sistêmica, porque nós, desde que nascemos, nós estamos diretamente ligados, né, dentro de sistemas e subsistemas. Nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Exatamente, devido a questões culturais, devido a questões educacionais e modelos, né, familiares. Isso vai incorporando, vai criando registros neurais na nossa mente e inconscientemente nós vamos pensando e agindo daquela forma, achando que estamos pensando corretamente. Mas, na verdade, é só um padrão passado de geração a geração. Então, quando eu quero ter um pensamento inteligente, é como se eu estivesse me reprogramando. Exatamente. Como se eu estivesse programado para fazer sempre da mesma forma, que foi a forma com que eu aprendi que é correto, que é bom, o que é certo, o que pode. E num determinado momento da minha vida, por alguma razão qualquer, eu descobri que eu posso fazer de uma outra maneira. Só que eu esqueço daquilo na hora de fazer. Faço da maneira antiga. Como que eu faço para me reprogramar? Qual é a ação que eu devo ter? Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, o livro tem muitas citações bíblicas, mas sem nenhuma conotação religiosa. E sobre essa questão eu costumo dizer, a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigiar e orar é exatamente isso, é você manter o foco naquilo que você precisa. Orar é o pedido que você faz, é a intenção que você tem, ou é a ação que você pratica, ou é o sentimento que você tem. Tudo isso está intimamente ligado à questão da oração. Agora, vigiar é vigilância, é foco, é atenção voltada para um ponto específico. E a todo momento está prestando atenção naquilo que você está fazendo. Exatamente, você tem que estar consciente a todo momento, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É difícil, mas não é impossível. Você tem que estar focado, né, consciente de que você precisa agir de maneira diferente. Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nessa questão do poder da oração. Mas tem aquelas pessoas que são mais céticas, que elas não acreditam nisso no sentido espiritual. No sentido físico, emocional, pensamento, também faz sentido a oração? Sim. Por exemplo, aquele sujeito que fica a todo momento repetindo uma determinada oração, ele também está se programando, ainda que não tenha um fundamento religioso nisso? A repetição faz o hábito, né? O ser humano aprende por repetição. Todos nós aprendemos por repetição. Assim como os animais irracionais também, né? Aprendem por repetição. Uma oração pronta, palavras prontas, ela tem um sentido no aspecto da formatação, vamos dizer assim, de criar realmente internamente uma conexão neural. Agora, o mais valoroso disso é quando você faz isso com um sentimento, né? Você coloca um sentimento nessas palavras e você está consciente daquilo que você está falando, do significado daquelas palavras que você está, né, pronunciando. Porque a maioria das vezes, pessoas religiosas até, né, assim, que estão ali constantemente dentro de um templo, em oração e frequentando assiduamente, elas têm essa questão de fazer orações prontas, já, né, pré-estabelecidas. Como se fosse cumprindo um protocolo. Exatamente. Né? Muitas vezes isso se torna mecânico. E o mecânico é quando foge do consciente e vai para o inconsciente. Aí você está agindo de maneira mecânica, está no piloto automático, orando no piloto automático. Então aí ela não tem muito efeito. Muito bom. Então nós vamos fazer um intervalinho agora, nós vamos ver o comercial da La Rondine, acompanha comigo aí, Sebastião, nosso parceiro La Rondine, e na sequência nós voltamos para falar um pouco mais sobre o poder do pensamento inteligente. Okay. Até daqui a pouco.
Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta ao segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Sebastião, o Café Corporativo ele foi criado justamente para a gente trazer uma palavra positiva, inteligente, estruturada, tanto para o nosso amigo que é o pequeno, médio, microempresário, como também para aquele colaborador que trabalha numa empresa e quer fazer carreira e muitas vezes ele ainda não consegue enxergar a maneira ou o mapa para que ele dê aqueles passos. Ok? Hoje, em especial, nós estamos vivendo um momento de crise muito grande no nosso país, né? Então vamos trazer uma palavra para aquela pessoa que está passando por dificuldades, seja porque ele está desempregado, seja porque ele está empregado, mas tem desempregado na família, ou seja até aquele empresário de pequeno, médio porte que está vivendo dificuldades na empresa dele e parece ter um monstro em cima da cabeça dele. Como é que essa pessoa faz para que ela possa manter naquele momento o equilíbrio, o pensamento inteligente a seu favor e não aquele pensamento negativo que vem a todo dia, dizendo para ele não vai dar, vou ter problema, vou ficar devendo. Como é que é isso aí? Olha, Aguinaldo, você tocou numa questão muito importante, né, e que diz respeito a uma atualidade, né, hoje na sociedade, não é só no Brasil, é mundial essas questões. O ser humano, ele vive muito inconscientemente. Então, quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que trazer para dentro de você a sua consciência, você tem que utilizar, você tem que exercitar a sua consciência. Por quê? Geralmente, quando se fala em empreendedorismo, as pessoas pensam, nossa, aí tem dinheiro, não é isso? Fulano é empreendedor, então ele deve ser o cara da grana, né? Ele é rico. Mas não, empreender começa aqui dentro. É uma ação interna. A partir do momento que você começa a pensar inteligentemente, você está empreendendo você mesmo. Você é um empreendedor de você mesmo, da sua mentalidade. E aí você acaba mudando a sua mentalidade e gerando bons negócios, né? Então, empreendedorismo não é só negócios, não é só construção de negócios. É tudo aquilo que você busca no sentido de melhorar a sua vida, de mudar a sua consciência e o seu modo de agir. No início do nosso programa, você disse pra gente que 95% do ser humano é inconsciente, 95% das ações são inconscientes. Numa situação de dificuldade ou de aperto financeiro, numa situação totalmente adversa no mundo corporativo, ou numa situação uma situação de perigo, como aquela garotada que está na caverna lá na Indonésia, ou em situações de guerra, o ser humano ele pode utilizar mais do que aqueles 5% da sua consciência para ele ter esse pensamento inteligente? Ele pode usar, sim. Ele pode usar e às vezes esse uso acaba se tornando inconsciente, né? Ou seja, a parte inconsciente faz com que ele use mais a inteligência consciente. Consciente, exatamente. É um paradoxo, mas isso é real. Porque se você analisar a fé, o que é a fé que as pessoas têm? A fé é acreditar em algo que não existe de forma como se já existisse. Como se você já tivesse alcançado. E com 100% de certeza. De certeza, exatamente. É a certeza de que aquilo já existe na sua vida, embora ainda não exista. Mas se você analisar do ponto de vista sistêmico, isso já existe. Muito bom. Então, por exemplo, eu lembro daquele filme A Vida é Bela, onde o personagem principal ele blinda o filho da situação da Segunda Guerra Mundial, não é isso? E eu fico pensando, tá, aquilo é um filme, é uma personagem, mas será que aquilo aconteceria realmente? Será que houve casos como aquele em situações de guerra, onde uma pessoa consegue ter uma inteligência suficiente para ela blindar sua família, para ela blindar psicologicamente o filho? Isso pode ocorrer e, historicamente, na Bíblia, nós até encontramos, né, relatos, né, passagens bíblicas, que se analisarmos por esse ponto de vista, ele tem uma explicação bastante lógica, né, de personagens
que passaram por situações extremas, mas o poder interior, o poder da fé, acabou blindando a pessoa de sofrer tanto, né, pelo meio externo. Então, os acontecimentos externos não chegaram a atingir a parte psicológica, né, desses personagens. Isso pode ocorrer, sim. Okay. Uma situação muito complexa que levou o cidadão a um estado de depressão, por exemplo. Através de uma mudança de pensamento, ele consegue reverter isso? Aí não é só a questão do pensamento. Aí envolve pensar e agir. Porque a depressão, ela é bastante complexa dentro de cada um de nós, né? Eu posso entrar em depressão, você pode entrar em depressão. E existem casos de pessoas, né, com um conhecimento muito grande na questão comportamental humana, né, na questão de fé até. Um exemplo são os padres, né? Os padres têm um conhecimento, não só padres, mas pastores, enfim, líderes religiosos, eles têm um conhecimento muito grande sobre a questão da espiritualidade, sobre questões de psicologia e teologia e filosofia, né, que faz parte da vida humana. E, no entanto, eles também entram em depressão. Agora, como trabalhar isso? É você alinhar pensamento e ação, porque aí você precisa agir, você tem que trazer à tona a sua consciência e praticar ações diárias que façam com que o seu cérebro produza substâncias, né, não depressoras. Porque nós somos bioquímicos, né? Somos químicos, tem substâncias químicas a todo momento no nosso organismo, no nosso cérebro, são produzidas dependendo do que está ocorrendo à nossa volta. Agora, tem muitas vezes que o ser humano sozinho, só com esse pensamento, só com essa questão racional, ele não consegue sair dessa. Aí é onde ele vai buscar uma ajuda, é onde ele vai buscar uma terapia, seja ela alternativa ou medicinal, enfim, ele precisa, não dá para ele acreditar que só também com o pensamento ele vai resolver todas as coisas da vida dele. O pensamento talvez seja o quê? O princípio de tudo? Podemos dizer assim? Exatamente. O pensamento é o princípio de tudo. Até porque para ele poder tomar a decisão de procurar uma terapia, ele precisa pensar, ter a consciência. Exato. De que ele está necessitando de um tratamento. Né? E de que tipo de tratamento ele precisa se utilizar. De quais, né, terapias, de quais tipos de tratamento, se químico, né, através de medicamento, de um acompanhamento com um psicólogo, um terapeuta, o que tipo de atividade ele vai exercer, né, para que ele realmente se recupere dessa depressão. Então, são várias ferramentas, né, que devemos utilizar aí. Não devemos confiar somente no pensamento, mas temos que ter consciência de que o pensamento é o princípio realmente de tudo, como o Aguinaldo disse. Muito bom. Sebastião, eu fiquei muito feliz de trazer você aqui no Café Corporativo hoje, porque, enfim, eu estou ansioso até para ler seu livro, porque esse foi o princípio do meu trabalho. Lá atrás, há 25 anos atrás, eu aprendi que o pensamento pode mudar a carreira de uma pessoa e, de fato, mudou a minha. A minha carreira foi mudada em função da mentalidade, tá? Então, eu agradeço muito a tua presença aqui no Café Corporativo. Em nome do nosso patrocinador da Movit, eu quero te entregar um presente, que é uma camisa da Movit, tá? Okay, muito obrigado. Espero que você goste. Nós já sabíamos aí o seu tamanho. Você vai levar para casa, pode deixar aí do lado. Eu te agradeço a vir ao Café Corporativo. Obrigado. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes. Te convido então a acompanhar conosco aqui o nosso Mais Cafeína. E vamos aqui ver também o comercial da Mesa da Duquesa, que é bem bacana. E eu vou convidar todos vocês para seguirem o Instagram da Mesa da Duquesa.
Mais cafeína aqui no Café Corporativo, e quando a gente fala de mais cafeína, nós estamos falando de um pouco mais de intensidade na nossa conversa aqui. E eu quero contar um caso que aconteceu comigo. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em área comercial, eu descobri o poder do pensamento positivo e inteligente na nossa vida. Em especial, a gente falava muito de pensamento positivo. Hoje o Sebastião nos trouxe a palavra inteligente. Olha como as palavras, elas são importantes em tudo aquilo que a gente vai fazer. Quando você diz que você acha que você vai fazer uma determinada coisa, perceba que você só acha. Qual é a mensagem que você está mandando para o seu cérebro? Qual é a ordem que você está mandando para o seu cérebro? Então a programação do seu cérebro, ela também é por palavras. Vou dar um outro exemplo. Imagina que tem uma cadeira aqui na minha frente e eu desejo subir nessa cadeira. Quando eu digo que o meu objetivo é tentar subir nessa cadeira, se eu vou lá, faço um pequeno esforço e desisto, eu pergunto para vocês, eu cumpri o meu objetivo? Muitas vezes você que vai estar aqui me assistindo vai dizer assim, não, você não cumpriu o objetivo, porque você não subiu na cadeira. Mas se o meu objetivo era tentar subir na cadeira, eu cumpri o meu objetivo e eu me dou por satisfeito. Percebe quanto que eu me programei negativamente? Eu fiquei satisfeito com uma coisa que eu não fiz, porque eu tentei. Por outro lado, quando eu digo eu vou subir nessa cadeira ou eu vou fazer uma tarefa na minha profissão, eu não uso o verbo tentar. Como que eu programo o meu pensamento? Eu programo para fazer, para cumprir a tarefa toda. Então, cuidado com as missões que você próprio assume. Às vezes você assume uma missão pela metade, simplesmente pela palavra que você usa. Começa a prestar atenção nas suas palavras positivas. Peço para que você siga nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube, se inscrevendo inclusive no nosso canal do YouTube e acesse o nosso site cafécorporativo.com.br. Se você tiver alguma sugestão de pauta, se você quiser conversar conosco, mande um e-mail para aguinaldo@cafécorporativo.com.br. Voltamos aqui a semana que vem com mais Universidade em sua tela. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa, locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit, sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.